Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar de estados físicos da matéria. Mas antes disso, vamos lembrar um conceito de o que é matéria. Nós vimos que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Se possui lugar no espaço, quer dizer que a matéria ocupa um volume. Ela tem um volume, é uma das propriedades da matéria. O segundo volume é a massa, né? É a quantidade de matéria que um corpo possui. Espero que vocês tenham lido aí o material que eu mandei para vocês sobre propriedades da matéria. A gente vai precisar de um pouquinho disso hoje, tá bom? Continuando. Os estados físicos da matéria, né? A matéria ela pode ser encontrada em 3 estados físicos interconversíveis. Isto é, a matéria pode mudar de estado físico. O estado físico reflete o quanto as partículas que compõem a matéria estão agregadas. Quando uma substância muda de estado físico, ocorre a alteração das propriedades macroscópicas, como o volume e a densidade. E microscópicas, que é aquele arranjo cristalino ali, ou a proximidade, vamos tratar assim, há uma mudança na proximidade das partículas. Na mudança de estado físico, não ocorre alteração da composição química da matéria. Ou seja, é um fenômeno físico. Lembra das aulas passadas, nós falamos o que era fenômeno físico e o que era fenômeno químico. Qualquer mudança de estado físico é um fenômeno físico. Ok, quais são os estados da matéria, então? Eu sei que vocês têm isso aí na ponta da língua, mas vamos relembrar. Estado sólido. Então, nós temos aí vários exemplos. Uma barra de ferro, uma tora de madeira, lascas de sabão. Isso tudo aqui são exemplos de substâncias que estão no estado sólido. E o estado líquido? No estado líquido, a gente tem alguns exemplos também. A água. O segundo exemplo, a gasolina. Também está no estado líquido. A gente tem vários solventes orgânicos e inorgânicos. Aqui a gente tem o ácido sulfúrico, que é uma substância da função ácido, que também está no estado líquido. Por fim, estado gasoso. Vamos aos exemplos. O gás cloro, Cl2, né, que é esse gás amarelinho aqui ó, dentro do frasco. Aqui a gente tem um exemplo, ó, o vapor de água que está saindo da panela. Também está no estado gasoso. E aqui o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que no momento ele está sendo queimado na chama. Também está no estado gasoso. Podemos citar vários outros substâncias, outros materiais que estão no estado gasoso. Exemplo, o oxigênio que a gente respira, o CO2 que a gente expira. Que mais? O nitrogênio, N2, que tá aí, que compõe grande parte da nossa atmosfera, dentre vários outros exemplos. Bem, quais são as características macroscópicas de cada estado físico? Vamos começar pelo sólido. No sólido, ele tem uma forma própria. Observem aí o desenho do cubo de gelo, né? Essa forma, né, ela é própria e ela é fixa. O volume é fixo. Olha para o celular de vocês. Ele tem um volume fixo e uma forma fixa. Não se altera, né, ao longo do tempo. O sólido ele não sofre compressão.
Lembra? Então, se eu colocar um peso em cima do sólido, eu não vou conseguir comprimir ele. O sólido é difícil de atravessar. Então, eu convido a todo mundo aí a tentar, por exemplo, atravessar uma parede. É quase impossível. A gente vai precisar de uma britadeira. E, por fim, o sólido não se move espontaneamente. Mais uma vez, peguem o celular de vocês, deixem ele parado aí, em cima da mesa. Se nenhuma força agir sobre ele, ele não vai se mover, ele vai continuar ali. Tá, o líquido. As características do líquido são: ele adquire a forma do recipiente que o contém. Então aqui a gente colocou o suco dentro de uma jarra. Observa que o suco ocupou o formato, adquiriu o formato da jarra. O volume é fixo. Então, se eu não acrescentar ou não retirar suco dessa jarra, o volume vai ser sempre o mesmo. Então, se eu coloquei 1 litro de suco, continuará sendo 1 litro de suco. Se eu transferir esse 1 litro de suco para uma garrafa, vai continuar tendo a garrafa 1 litro de suco. Então, o volume é fixo. Dificilmente um líquido sofre compressão. É difícil, tá, gente? Mas ele pode ser comprimido um pouquinho. O líquido pode ser atravessado facilmente, mas ele oferece resistência, né? Quando a gente está nadando em uma piscina, a gente não sente ali a resistência da água? O que é mais fácil, pular de ponta em uma piscina ou pular de chapa? A gente vai observar que quando a gente pula de chapa, a gente toma um tapa da água. Ou seja, é a resistência da superfície da água a que o nosso corpo atravesse ela. O líquido pode também escorrer. Então, se a gente verter, por exemplo, a jarra de suco, o líquido vai escorrer. Por fim, a gente tem o estado gasoso. As características desse estado: tem forma do recipiente. Então, inicialmente, o gás estava dentro do cilindro, então ele tinha a forma do cilindro. A partir do momento que ele vai enchendo o balão, ele vai adquirindo a forma do balão. As partículas de gás se movimentam espontaneamente e ocupam todo o volume do recipiente. A gente pode observar isso com o próprio balão. À medida que o gás vai entrando no balão, ele vai ocupando todo o interno do balão, tanto que o balão fica cheio. O gás ele pode sofrer compressão ou expandir facilmente. A gente observa isso, né, até no próprio exemplo de expansão. À medida que o gás vai entrando no balão, o balão vai se expandindo, né? Porque como ele é de látex, ele consegue alongar bastante. E o gás vai ocupando todo esse espaço. O gás é atravessado com grande facilidade. Gente, nós estamos rodeados por matéria no estado gasoso, que é o ar. E a gente consegue movimentar facilmente através desse material. Mas, lembrem-se, apesar de grande facilidade, o ar ainda oferece uma pequeníssima resistência. Tá, e como que as partículas estão organizadas na parte microscópica? Eu vou fazer para vocês aqui um gráfico. Na esquerda, a gente tem uma condição de pouca energia. À medida que a gente vai caminhando na seta para a direita, essa energia vai aumentando até a gente chegar em uma condição de muita energia. Voa lá. Então, o sólido. Observem que o sólido ele tem pouca energia interna. Quando o sólido
começa a ganhar energia, ele passa para o líquido. Observem que as partículas já têm maior movimentação. Entenda nesse momento que movimento, que velocidade é um sinônimo de energia. Quanto mais movimento, mais energia. Consequentemente, o estado de maior energia interna é o gás, que está aqui, com muito movimento e ocupando todo o espaço disponível. Vamos entender a questão agora, vamos nomear esses movimentos. No sólido, nós temos um movimento vibracional. É esse movimento aqui em que as partículas estão tremendo. As partículas estão tão juntas, mas tão próximas, que a única forma que elas têm de se movimentar é através da vibração. Lembrem-se, no sólido as partículas não estão paradas, elas estão com pouquíssimo movimento, que é um movimento vibracional, mas elas ainda têm um pouquinho de movimento. Agora vamos ver o líquido. No líquido, a gente tem um movimento vibracional, temos um movimento rotacional, que é o movimento de rotação da partícula em torno do seu próprio eixo, igual a Terra faz em torno de si mesma. E o movimento translacional. Isso quer dizer que as partículas podem trocar de lugar umas com as outras, movimentarem ao redor de uma outra partícula. Esse é um movimento de translação. Por fim, nós temos um movimento no gás, que também é vibracional, pode acontecer o vibracional, pode acontecer o rotacional e pode acontecer um movimento translacional. Mas observem, com muita velocidade, é muita energia. Ok? Ficou claro? Então vamos avançar um pouquinho na nossa matéria. Lembra lá no início que eu falei que os estados físicos são interconversíveis? A matéria ela pode mudar de estados físicos, então vamos entender isso. Observem esse diagrama. Nós temos os estados sólido, líquido e gasoso. O sólido, a gente viu que ele tem pouca energia. Então, à medida que a energia vai aumentando, seta de cima, à medida que a energia vai aumentando, vai acontecendo as mudanças de estado físico. Então, o sólido, quando ele ganha energia por um processo endotérmico, endo significa que está ganhando energia, ele vai passando para o estado líquido. O processo de mudança de fase de sólido para líquido é a fusão. Vamos para o segundo processo, o líquido. O líquido, ele continua ganhando energia. Suponhamos que a gente está colocando aí uma vasilha de água com água no fogo. Então, a gente está dando energia para o líquido. A partir do momento que esse líquido começa a passar para o estado gasoso, esse processo com ganho de energia, ou seja, um processo endotérmico, em que o material passa de líquido para gasoso, se chama vaporização. Vamos fazer agora o caminho inverso? O gás tem muita energia. Nós vimos lá que o gás, as partículas estão com muito movimento. Então, se eu começo a retirar movimento, retirar calor dessas partículas, a velocidade delas vão diminuindo e elas podem se aproximar. À medida que a energia, vamos olhar a seta de baixo aqui, agora ela está perdendo energia. Então, quando o material, a matéria, perde energia
e ela passa para o estado líquido, nós temos um processo de liquefação ou condensação. Um exemplo, a precipitação das chuvas. O vapor que está na atmosfera, a partir do momento que ele se resfria, ele se aproxima, forma-se as nuvens. Dentro das nuvens vão formar gotículas de água que vão começar a pesar e vão a precipitar. Então, a formação das chuvas é um processo de condensação da água que estava no estado de vapor na atmosfera. Um outro exemplo, a neblina, que acontece mais na superfície da Terra. O orvalho, todos são exemplos, né, de mudança de estado físico de gasoso para líquido da água, chamado condensação. Analisemos agora a mudança aqui do estado líquido para o estado sólido. Se a gente resfria o líquido, perda de energia, estamos resfriando. Essas partículas podem se aproximar ao ponto de elas adquirirem uma forma sólida, e esse processo nós damos o nome de solidificação. Então, a mudança de líquido para sólido, solidificação. Aqui embaixo, a gente tem mais dois processos. A mudança de sólido para gasoso direto sem passar pelo líquido. Ou seja, passou de sólido para gasoso, de um estado de baixa energia para o estado de alta energia. Observem. Então, passou de sólido para gás, ganhando energia, nós chamamos de sublimação. Do contrário, nós damos o mesmo nome. Se passar do estado gasoso para o estado sólido, perdendo energia, nós também chamamos de sublimação. Lembrete bem importante aqui. A vaporização, ela se divide em três processos: a evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação, ela ocorre em qualquer temperatura de forma lenta na superfície do líquido. Nós podemos observar aqui um lago, né, onde a gente está vendo um vaporzinho, né, uma neblina, né, um vapor saindo. Então, a evaporação dos lagos, a evaporação dos rios, a evaporação de uma poça d'água, a evaporação dos mares. São todos exemplos aí, né, de mudança de estado físico de líquido para gasoso. Ok? Esse processo, mudança de estado físico do líquido para o gás, para o gasoso, de forma lenta e gradual, se chama evaporação. Outro exemplo, como é que a gente seca a roupa no varal? A gente coloca a roupa molhada, depois de um certo tempo ela está seca. O que aconteceu com a água que estava ali presa nas fibras de algodão? Ela evaporou. Então ocorreu uma mudança de estado físico da água, de líquido para o estado gasoso. O segundo nomezinho é a ebulição. A ebulição também é uma mudança de estado físico, de líquido para gasoso, só que ocorre de forma rápida com a formação de bolhas. Então, no interior do líquido, observem aqui o mouse, no interior do líquido vai formando bolhas. Essas bolhas são bolhas de vapor. E aí, quando elas chegam na superfície, elas estouram e o vapor vai para a atmosfera. Líquidos diferentes sofrem ebulição em temperaturas diferentes. Isso é uma das propriedades da matéria, que a gente chama de temperatura de ebulição.
nós vamos estudar posteriormente. Mas vamos se ater ao processo. A mudança do estado físico de líquido para gasoso, de forma rápida com a formação de bolhas no seu interior, é chamada de ebulição. Exemplo, ferver água para fazer café. Vocês fazem sempre no cursinho aí, no cursinho Águia. Ou ferver água para fazer um chá. Todos são exemplos de processo de ebulição. Por fim, nós temos a calefação. A calefação ocorre de forma rápida também, quando gotículas de líquido entram em contato com uma chapa quente. Como exemplo, a gente tem aí uma frigideira aquecida, em que um pouquinho de água está na superfície, e aí rapidamente essa água passa para o estado gasoso. Dá até aquele barulhinho, né? Então, isso é o fenômeno de calefação. Um outro exemplo, né? Um ferro de passar roupa a vapor. A água no estado líquido, né, que está dentro do recipiente, mais ou menos aqui, ó, essa parte azul, né? À medida que a gente vai passando roupa, essa água ela desce por um orifício e na hora que ela atinge a chapa quente, ela passa para o estado de vapor através do processo de calefação. Fácil, né? Muito bem. Vou deixar para vocês 3 exercícios, bem baseado aí no Enem. Eu quero que vocês façam os exercícios e dúvidas, entrem em contato comigo. No último slide, vocês vão encontrar o gabarito com as respostas corretas. Um grande abraço, bons estudos e até semana que vem. Até mais, galera!